Boa noite, pessoal que me acompanha no canal. Estou aqui para mais um papo de futebol. Obrigado pelo carinho, pelos likes, pelos comentários. Obrigado por tudo. Hoje o papo de futebol vai ser um papo de futebol internacional. Hoje eu vou falar sobre a década mais forte que o futebol italiano já vivenciou, que foi a década de 90. O futebol italiano na década de 90 era a liga mais forte do mundo. Era a liga da qual os grandes jogadores brasileiros sonhavam em jogar. Os grandes jogadores brasileiros sonhavam em jogar no Milan, no Juventus, Napoli, Fiorentina, Roma, Lazio e vários outros times italianos. Os times italianos na década de 90, eles dominavam o futebol europeu. Eles traziam um futebol de pegada, um futebol veloz e um futebol bem parecido com o Flamengo agora da geração do Jesus. Por que eu falo do futebol italiano? Nessa época eu morava em São Paulo e todo domingo de manhã, eu tinha por volta dos 14, 13 anos, eu acordava e assistia aos jogos do campeonato italiano que passavam na Bandeirantes, no canal Bandeirantes, e eram narrados pelo Sandoval ou às vezes pelo Silvio Luiz. Então todo domingo de manhã a primeira coisa que eu fazia era assistir o campeonato italiano com a minha família e depois almoçava. Esse era o meu domingo. E na Itália o futebol ele é tão apaixonante quanto é aqui no Brasil. Os italianos eles têm duas coisas bem semelhantes com o brasileiro: o gosto pela Fórmula 1 e o gosto pelo futebol. Na Itália, na década de 90, haviam três times poderosos. Primeiro o Napoli, do Maradona, Careca, Carnevale, alemão, campeão da Copa UEFA 88 e 89. Copa UEFA antigamente era igualada à Liga Europa, como se fosse a Liga Europa agora. Nesse mesmo Napoli foi campeão italiano 86 e 87, foi campeão italiano 88 e 89. Era um time que disputava de igual para igual com os grandes da Itália e da Europa. E jogava no seu estádio, São Paulo, que trazia bastante emoção para o público napolitano. Outro clube que eu admirava muito era a Juventus, a Vecchia Signora, da qual naquela época jogava Zidane, Del Piero, grandes craques. Didier Deschamps, que eu tive o prazer de conhecer aqui em Ribeirão, numa oportunidade antes da Copa do Mundo de 2014. Juventus esta, que foi campeã europeu, foi campeã europeia, 95-96 na temporada, foi tricampeã italiana, 94, 95, 95, 96, 96, 97. Jogou o Mundial Interclubes com o River Plate de Crespo, um time espetacular do River Plate, e a Juventus se consagrou campeã do mundo em 96 com um placar de 1 a 0. Então era uma Juventus muito forte. A Juventus esta, que é a única equipe italiana da qual atualmente faz frente aos grandes da Europa. É a grande representante do futebol italiano com o Cristiano Ronaldo. Tinha o Milan também. Milan era uma máquina também de ganhar títulos. Tinha Van Basten, Gullit, Massaro, tinha Baresi, Rossi no gol. Foi um time muito forte na década de 90. Foi um time campeão da Champions, que na época era a Liga dos Campeões, 93, 94. Foi tricampeão também italiano, 91, 92, 92, 93, 93, 94. Foi um super time, jogou uma final de Mundial Interclubes com o Vélez Sarsfield, da qual foi derrotado, que foi uma surpresa. Esse Vélez que derrotou o São Paulo no Morumbi, esse é o Vélez do Chilavert. O São Paulino se recorda que o Vélez do Chilavert esbancou o São Paulo no Morumbi na final da Libertadores 94. Então o futebol italiano era um futebol muito forte na década de 90, e essa liga italiana foi forte até o final da década de 90. Foi um pouquinho no começo dos anos 2000 com o Kaká e tal, mas atualmente perdeu um pouco a força do que tinha antigamente. Agora o futebol inglês, o futebol alemão, a liga francesa cresceu também. O futebol italiano ficou na terceira colocação mais ou menos da Europa, em termos de liga europeia, em termos de força de futebol interno, futebol nacional.
E eu também tinha uma passagem quando eu morei na Itália em 2006. Nunca me esqueço quando eu cheguei na estação Termini, vindo, né, do Canadá, desci no aeroporto de Fiumicino, peguei um trem e fui para estação Termini. Chegando lá, peguei um táxi e fui na direção de onde eu ia ficar, onde eu ia me hospedar por uns dias. E quando eu fui, quando eu olhei e verifiquei que eu estava na frente do Estádio Olímpico, eu me dei de frente com o Estádio Olímpico, foi uma emoção marcante, porque eu tinha assistido ao final da Copa de 90 entre Argentina e Alemanha, da qual a Alemanha foi campeã do mundo, no Estádio Olímpico de Roma em 90, Copa da Itália, e eu estava na frente do Estádio Olímpico em 2006. E morei do lado do Estádio Olímpico. Em 2 semanas eu morei do lado do Estádio Olímpico, andei por lá, vi os torcedores indo ao estádio. Não acompanhei nenhum jogo dentro do estádio porque estava no final da temporada e eu estava chegando na Itália, da qual eu morei por alguns meses. E foi uma emoção muito marcante quando eu me deparei com o Estádio Olímpico. Outra passagem muito bacana também na Itália foi quando a Itália foi campeã do mundo, exatamente em 2006. A Itália é campeã do mundo e eu estando na Itália, vivenciei a emoção de um povo sendo campeão do mundo fora do Brasil. Eu tinha vivenciado em 94 e vivenciei em 2006, quando a Itália foi campeã, eu estava na Itália. Então, do qual eu morei 6 meses mais ou menos. Então eu aponto ao futebol italiano, nessa época, como um futebol muito forte e um futebol que tinha atração mundial. Todo mundo acompanhava o campeonato italiano. Não só na década de 90, se olhar um pouquinho para trás, na década de 80 também, Platini, o Rei de Roma, o Falcão, o Careca jogou, que eu falei agora, na década de 90, Casagrande jogou no futebol italiano. Então tiveram vários jogadores brasileiros. Júnior, Capacete jogou no futebol italiano. Então tiveram vários brasileiros que tiveram passagem pelo futebol italiano. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Então eu aponto o futebol italiano como uma grande liga. Que pena que cai um pouco de qualidade, por causa que a liga inglesa está muito pulsante agora, é muito forte e tem dominado um pouco o cenário europeu. Mas, quem sabe um dia o futebol italiano volte a ser o que foi antigamente. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deixem o like, inscrevam-se no canal e boa noite, obrigado.